Mas aí o padre Rodrigo passa, então, pelo seminário. Qual a maior dificuldade no seminário? Olha, para mim, o primeiro ano foi muito difícil propedêutico, porque com a minha idade, né, eu já tinha as minhas coisas, tinha minha moto, tinha o meu trabalho, tinha a minha liberdade. Então você chegar num seminário, Tudo isso e fica. você mais velho, ali no meio Molecadinha? deles ali, e você chegar e se deparar que tem que pedir autorização para ir para o seminário, para ir no mercado. Então toda aquela questão de horário, essas coisas, então isso foi difícil para mim. Tanto é que no final, quase ali no final de 2013, eu quase desisti. Aí eu procurei conversar com os amigos, conversar com alguns padres, e mais, né, um grande ensinamento, que a gente não pode tomar decisões de cabeça quente. Então, naquele momento, era um monte de conturbações e tantas outras coisas, então você ficava com aquele sentimento. Então, aí eu respirei, pensei, passei essa Fase. diretor espiritual também, com essa crise existencial e tantas coisas, então, aí foi embora. Aí depois eu fui em 2014 pro Imaculada, né, Maria Imaculada em Brodowski. Aí vem a questão da faculdade. Então, foi um ano difícil para mim, muitos anos sem estudar, algumas matérias difíceis. Eu lembro que eu fiquei com algumas notas baixas. Depois de lógica, eu fiquei para a segunda. Pra, Segunda chamada? Que fala? que não passei na primeira, né? Então você Tem tem que que ter fazer outra uma oportunidade. prova, uma N3 que falavam, né? A nota 3, que é a N3 que eu lembro. Mas aí consegui, passei o primeiro ano. Aí depois do segundo ano de filosofia, as coisas começam a se encaixar, são matérias mais gostosas, então as coisas começam a se Melhorar. encaixar. E foi. E depois disso, desse primeiro ano difícil, o restante foi. Acho que uma das questões acho que em tudo na vida, né? Hoje também na paróquia, é as relações humanas. Acho que isso é muito difícil, né? Porque são pessoas diferentes, cada um tem o seu jeito, cada um talvez exige de você uma coisa que você não pode dar, às vezes você exige da Que ela pessoa. não pode Então, dar. aquela minha questão também de ser introvertido, de ser mais na minha, então muitos não aceitavam, percebiam isso como um grande defeito. Então, quantas vezes, né? Porque lá nós temos os escrutínios, né? Então, quantas vezes saía essa questão de, muito fechado, muito quieto, não fala muito, não sei o quê. Então, mais são essas questões de relações também. O restante a gente conseguia, né? Nota, prova, as pastorais, isso aí a gente conseguia sempre levar, mas as relações humanas é que eu creio que são mais complicadas numa vida, né? Se você se relacionar, estar no mesmo ambiente com pessoas. Então é uma das questões, para mim, foram mais difíceis. Mas, graças a Deus, foram anos muito bons, de muito aprendizado, nesses anos todos de seminário, então a gente aprende. Tanto é que depois que a gente sai, a gente fica perdido, né? Meu ano pastoral foi bem perdido, porque você se depara com uma liberdade que... Uma coisa interessante que se pergunta ainda, né? Quer dizer, você sai do seminário, mas você não foi ordenado ainda. Então você não tem paróquia, você não tem provisão, não tem nada. E o pessoal, leigo você não é totalmente, você não é leigo, mas também você não é ministro ordenado, tá ali no meio termo, né? Realmente é uma época difícil de readaptação ao Sim, mundo exterior, com na certeza. verdade. Mas aí, eu sei que durante o seminário hoje, o irmão Marco falou sobre essa ação missionária Manaus-Ribeirão Preto, né, que já há muitos e muitos anos a nossa igreja tem essa igreja irmã no norte do Brasil, que é a Arquidiocese de Manaus. Mas, então, como seminarista, também se viajou. Hoje se viaja para visitar e conhecer a missão. Mas onde surgiu esse interesse? Porque o seu caso foi um caso, acho que foi, não sei se posso estar eu errado, mas talvez acho que tenha sido o primeiro de ir direto. Ou assim, essa de se oferecer, porque às vezes tem hora que fica tendo dificuldade de falar quem que vai, porque realmente é muito longe de deixar a família e não conhecer ninguém e se lançar. De onde saiu esse desejo, essa vontade? Aí a gente tem que voltar lá para 2013, né? Quando a nossa turma do propedêutico foi a primeira Foi a primeira a turma. irmos
a missão, A missão. como seminaristas do propedêutico. O padre Márcio era então o reitor. A turma antes, que é do padre Luiz Felipe, padre Rafael Ribeiro, eles tentaram ir, Eu não consegui. mas não conseguiram ir. Depois, então, acho que teve um ano que, antes de nós entrarmos, não teve. Teve um seminarista só, que foi aprovado, então, Dom Joviano já pediu para ir direto para Imaculada, que era um só seminarista, então ele pulou o processo propedêutico, que foi direto pro... Já não. Isso. E depois, nossa turma em 2013, nós nos movimentamos e fizemos e fomos, em agosto de 2013. E ali, é claro que tem toda a questão da experiência do grupo missionário, né, de participar da juventude missionária, de participar do próprio comídio da arquidiocese. Já tinha isso desperto, né? Sim, dentro já de si. tinha. Então, a missão, apesar que o nosso primeiro... a nossa primeira turma, nós ficamos mais... que é propedêutico, né? Então a gente ficou mais... claro, visitando algumas pessoas, mas é uma experiência para conhecer, para estar com os padres, a realidade, para ver o clima, a comida e tudo mais, em tudo isso. Aí depois no Imaculada, quando eu fui para o Imaculada, eu comecei a participar do COMISC, né, que é o Conselho Missionário dos Seminaristas. E depois fui fazer uma experiência missionária em janeiro, em Santarém. Que aí sempre tem essa experiência de seminaristas, padres, leigos, religiosos. Mas aí não é uma coisa que o seminarista tem que... Você quis. Isso, eu que quis. Eu pedi autorização e quis ir para fazer essa missão em Santarém. Né? Tinha um seminarista... porque a diocese de Tuiutaba convive lá conosco, né, no seminário. Esse seminarista fez em 2017, eu fui e fiz em 2018. E gostei, adorei a missão, foi uma experiência muito boa, porque a gente foi realmente para as comunidades do interior de Santarém mesmo, do Pará mesmo. Já tinha bastante tempo já de seminário, já estava na teologia. Já estava indo, se não me engano, estava no primeiro teologia. Aí depois, no outro ano, eu quis voltar a fazer. Aí eu conversei com o Padre Pitico, o Padre Pitico procurou a formação, procurou o bispo. Aí eles falaram, para o Pará não, mas se você quiser ir para a ação missionária, você vai. Aí eu fui em 2019. Você foi para Manaus? Fui. Aí lá convivi com o padre Tiago, já era o padre Maciel que estava lá. É o padre Maciel. Isso. Aí em 2020, fui de novo. Voltou. Aí em 2019 até aconteceu aquele negócio do assalto. Isso eu ia falar. Eu gostaria que você falasse, né? Porque talvez não, as pessoas não saibam, né? Mas você então estava como seminarista, visitando nessa ação, e teve um assalto na casa. Então, tava na missão, aí eu lembro que no interior, porque nós vamos para esse período, porque esse período de janeiro lá na Betânia é tudo tranquilo, né? Não tem atividades, é tudo tranquilo. Então a gente fica mais, pelo menos eu ficava mais no interior. Então aí no interior não, ia na quinta-feira para uma comunidade, ficava até domingo lá com as comunidades e tudo mais. Aí eu lembro que em uma dessas comunidades eu cheguei a cair com meio corpo na água. Eu fui pisar num cepa de um tronco lá e o bicho veio, girou assim, eu caí com meio corpo. Meu celular molhou. Aí molhou e pagou tudo. Aí eu falei, eu preciso agora voltar pra cidade, né? Pra consertar essa pessoa. Minha mãe vai pensar que eu morri aqui no meio desse negócio. O jacaré comeu. O jacaré me comeu. Aí fui, tentei consertar o celular lá, aí consertou tudo, aí fui dormir pra no outro dia eu voltar pro interior. Aí eu estou dormindo tranquilo, estava eu, o padre Kleber e o padre Thiago. Tô eu dormindo tranquilo, de repente eu só escutei alguém me chacoalhar assim, aí eu me acordei e falei, não, perdi o horário pra ir pro interior, né? De repente eu só vi o meliante com um revólver. O meliante com o revólver na cabeça. Querendo dinheiro, pedindo dinheiro, não sei o quê, e dinheiro. Falei, não, mas eu não tenho dinheiro, não. Aí perguntando como que tá, eu não sou padre, não sei o quê, né? Aí nós fomos parar pro quarto do padre Tiago. Ele entrou, aí rendeu o padre Tiago, querendo dinheiro, pedindo dinheiro. Levou a gente pro banheiro, colocou toalha na cabeça. Eu falei, agora ele vai dar um tiro em nós, ele vai matar nós aqui dentro. Que sensação. Meu horrível. Deus do céu, é terrível. Perguntando toda hora qual que era o meu nome. Aí eu falei, tentando dar um diálogo. Aí juntou umas coisas, pegou o que ele tinha que pegar, pôs numa frente de travesseiro. Colocou o padre Tiago dentro do carro, depois tirou o padre Tiago dentro do carro, aí pegou o carro e foi embora, subiu. O carro da paróquia. Isso, da paróquia. Abriu o portão e foi embora.
Aí isso eu acho que era uma quarta-feira, depois de 2 dias acharam o Eve, dando cavalinho de pau no centro, só Com o carro. drogado. Meu Deus, Dando o carro da cavalinho de paróquia deu pau. cavalo de pau. Aí acho que ele bateu numa guia, aí estourou o pneu e não conseguiu mais andar. Aí a polícia pegou, aí vai nós reconhecer. Aí eu fui lá, reconheci ele. Aí eu olhei pela coisa, era ele mesmo. Porque primeiro ele tinha entrado na igreja. Ele entrou com uma foi roubar a salinha, igreja. entrou na sala do padre, fez um fuê lá, subiu no teto, tudo sujo. Aí acho que ele foi pro rumo da casa, ele olhou pela janela e viu que onde que sobe pro forro, tava eu aberto. cheguei a ver isso lá. Aí ele subiu no telhado, tirou as telhas e caiu por ali. Aí ele entrou. Aí depois ele perguntou meu nome, né? Tem uma cena engraçada. Aí nós pegamos ele lá no centro e fomos pra uma delegacia. Aí não é aqui, aí vai pra outra. Aí uma das 2 vezes eu fugia dele, né? Os policiais prendiam e levavam, né? E eu sempre fugia. A hora que ele vinha, virava, tá. Aí de repente eu só escutei, ô Rodrigo, eu quero meu short, hein? Ah, meu Deus do céu. Ele me viu. O louco. Eu quero meu short, hein? Olha só. Mas ele tava muito doido. Muita droga. Muita droga. Então foi uma experiência. Aí depois, no outro dia que fez toda essa questão, lá vai eu pro interior. Aí documento, sem nada. Depois acabaram... Quando o senhor fala interior, só abrindo parênteses, é as comunidades ribeirinhas. Isso, né? Porque nós temos a nossa paróquia, na qual eu vivo minha missão de pároco, né? Que é na Betânia, que é Zona Sul, mas é periferia de Manaus. E nós temos a outra paróquia, que é do Perpétuo Socorro, que é no interior, que você pega um barco, vai para a Viva, né, que é do Careiro, e da Viva, que tem a matriz, se dirige para as mais de 70 comunidades. E lembrando que esse pro interior não é, vou montar no carro e vou até ali. Não. É barco. Nem avião. É barco, só barco. E demora. Sim, tem uns lugares que são demorados. Então, aí você tem que enfrentar sol, às vezes é uma rabeta menor, um barco menor. Chuva. Demora mais ainda, chuva. Então tem todas essas questões. Aí ainda contando um pouco dessa história, aí fui eu para essa comunidade. Vivi a missão. Aí não queria estar lá, né? Pude passar tudo aquilo, sem toda aquela situação, queria voltar para casa. Mas eu já sou quieto, né? Fiquei mais quieto ainda. Aí almoçamos lá, fiquei quieto, não falei nada, fui pra comunidade, mas não queria ir. Aquele sentimento muito ruim. Aí fomos, uma comunidade. E de repente, né, quando eu chego na comunidade assim, aí começaram a soltar os foguetes, quando eu desci, uma pra avisar, né, que o padre tá chegando pra celebrar. Chegou e solta um foguete? Pra celebrar. Mas aí quando eu vi que um monte de criancinha, umas 4, 5 criancinhas vindo vestido de anjinho me abraçar pra colher. Meu Deus, a gente derrubou. Aí eu falei, tô preocupado com o celular, com isso, com aquilo, com que roubou, um dinheirinho que eu tinha na carteira. Eu falei, pra quê? Aí, graças a Deus... Absorveu tudo. Foi embora. Tanto é que em 2020, né? Porque esse ano foi em 2019 que aconteceu esse assalto. Aí em 2020 eu voltei. Então eu demonstrei, né? Para a formação todo esse querer de estar na missão. Aí depois teve a troca do padre Tiago, foi o padre Luiz Gataroso. Uhum. Só que o padre Luiz Gataroso foi e chegou. Acho que meses depois veio a pandemia. Então houve todo aquele processo de pandemia. Aí no final de 2020 para 2021, aí o padre Luiz Gataroso teve alguns problemas de saúde, veio de férias e não voltou mais, devido às questões de saúde dele. Aí o bispo começou a mandar um padre por mês. Período 2021, curtos, né? todo mês ia um padre. Eu lembro que até era domingo de Páscoa. Aí eu fiquei sabendo, que foi naquele período ali, né? Que estava acontecendo todo esse processo. Aí eu mandei um e-mail para Dom Moacir. Você já estava ordenado diácono? Não, era seminarista. Seminarista. Era seminarista ainda. Eu mandei um e-mail para ele, falei, Dom Moacir, não estou pedindo para ser diácono lá, não estou pedindo para ser padre lá. Estou apenas me colocando à disposição. Se o senhor precisar de mim, estou aqui. Aí passou alguns dias, aí eu estava morando com o padre Luiz Gustavo, na São Francisco. Aí um dia eu estava lá, eu era seminarista ainda, fazendo minha corridinha de manhã, né? Aí meu celular aparece mensagem, né?
Era 8 e pouco da manhã. De repente, apareceu. Não sei porquê, apareceu, eu olhei, Dom Moacir. Eu parei de correr, olhei e falei, você pode vir aqui hoje às 10, era 8 horas, você pode vir aqui hoje às 10 horas da manhã para conversar comigo? Olha só. Aí eu até parei de correr, eu voltei para casa do papai e fica aquela preocupação, mano. O que será que eu fiz, né? Pelo amor de Deus. Aí eu cheguei lá e me disse, ó, vai preparando teu coração que daqui, assim que você ordenar, você vai para Manaus. Então, fiquei sabendo no dia 30 de abril de 2021 que em fevereiro de 2022 eu iria para Manaus. 9 meses. Houve uma gestação, então. Aí é aquela questão de fazer... Lembra, né? De ficava sonhando, vou fazer isso. Claro que muitas coisas que você sonha, você chega lá, o negócio é muito mais embaixo. Não é a mesma coisa. Não, aí foi todo um processo. Eu lembro que no meu retiro, eu colocava em oração... comecei a ser dizimista da paróquia, já ajudar um pouquinho o que eu podia. Nas minhas orações, nas minhas preces, já pedia por ele, já pedia para minha missão lá. Então, foi 9 meses realmente de preparação, de estar lá com eles. E aí foi todo o processo depois da ordenação, do diaconato que eu fiz na São Francisco. Aí terminou o período de diácono da ordenação. Aí o padre Luiz Gustavo disse, ó, meus pais vão estar aqui nesse período de férias, então não vai dar para você ficar aqui até você ir para Manaus. Aí eu conversei com o bispo. Aí falou, não, vem morar comigo. Aí foi uma experiência boa também que eu fui morar com ele. Ficou no palácio. Aí ajudava o padre Chicão na catedral. Fiz uma boa experiência. Bom que eu aprendi a celebrar, menina. Às vezes eu celebrava 2, 3 vezes por dia ali na catedral. Então foi bom. Foi uma experiência muito boa. Craque, de dezembro a janeiro eu fiquei. Além de celebrar nas comunidades, né? Porque eu passei, eu ajudei durante a semana a vir e morando, tendo a convivência com Dom Moacir. Então foi uma experiência muito boa. Depois, né, eu lembro que o Dom Moacir falou, eu te mandei assim, porque senão se eu falo pra você de manhã, pra você vir no outro dia, você ia sofrer mais, você ia ficar mais angustiado. Então você vem aqui logo que você não fica pensando, não fica angustiado. Com certeza. Ele brinca comigo até hoje, que eu sempre conto pra ele, né, que eu estava correndo, foi pronto. Então aí, depois, em 9 de fevereiro de 2022, aí eu fui como padre para a missão. É engraçado, né, quando a gente recebe essas mensagens, é a mesma coisa, quando o irmão Francisco manda mensagem para mim, onde você tá? Preciso falar com você. Eu falo, meu Deus do céu, o que eu arrumei dessa vez? E graças a Deus, quase nunca é alguma coisa. Geralmente é problema, mas não que eu que promovi. Não, mas vocês pensam, o inverso é verdadeiro. Imagina, quando nós mandamos. O padre manda uma mensagem pro bispo, ele precisa falar com o senhor urgente. O que o bispo vai pensar? Meu Deus do céu, é problema. Então, às vezes, quando alguém, coordenador de alguma casa, diz assim, onde o senhor tá? Precisa falar com o senhor urgente. Aí fala, ai meu Deus do céu, então liga para mim. A gente liga, mas você fala, ai meu Deus, o que será que eu vou ouvir? É verdade. Mas graças a Deus sempre se ajeita tudo.